Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 174, hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Antes de iniciar esse nosso Conexão Geo 174, não poderia deixar de registrar que hoje, infelizmente, completamos 2 anos da pandemia do Covid-19. A pandemia foi estabelecida, foi decretada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. Esses 2 anos perdemos amigos, perdemos colegas de trabalho, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas perderam emprego. Então eu não poderia deixar de iniciar esse nosso conexão, essa nossa retrospectiva da semana, lembrando desse dia e de que temos muitas lições, né, tanto no campo geopolítico, cada um correndo atrás da sua vacina, cada um correndo atrás do seu problema, fechando fronteiras, mesmo dentro da União Europeia, né, e reforçando aquela máxima que na hora que realmente as coisas apertam, cada país vê os seus interesses. Mas de qualquer forma temos como aspecto positivo, e não podemos esquecer disso, que a ciência falou mais alto, reagiu muito rápido e conseguimos desenvolver várias vacinas que realmente todos os números indicam está conseguindo debelar essa pandemia, que acredito que em breve a Organização Mundial de Saúde irá decretar o fim do Covid-19 como pandemia, né? É o que esperamos. Mas, como todos estão acompanhando, o tema do momento, infelizmente também, é essa questão do conflito na Ucrânia. No campo militar, a minha avaliação é de que o porto de Mariupol, na Ucrânia, que fica dentro do Mar de Azov, deve cair em mãos da Rússia em pouco tempo. É o que falta para a Rússia fechar aquela ligação ali no sul da Ucrânia, entre a Crimeia e as províncias do leste, ali do Donbas, aquelas duas repúblicas de Lugansk e Donetsk, que se declararam independentes com o reconhecimento da Rússia. E fica a questão se a Rússia vai prosseguir ali no sul para conquistar todo o sul ali da Ucrânia, inclusive o porto de Odessa, o principal porto da Ucrânia, porto que já foi o mais importante porto da União Soviética, na época da União Soviética, terceira maior cidade da Ucrânia. Muitos especialistas esperam aí até um desembarque anfíbio nas proximidades de Odessa para acelerar a tomada da cidade, mas não será fácil, né? Não será algo simples. Um desembarque anfíbio ali não é algo tranquilo, as praias são pequenas, vamos seguir acompanhando nessa parte militar. Outros aspectos desse conflito que eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, a inusitada visita de uma delegação do governo Biden à Venezuela no último final de semana, e que oficialmente, pelo menos, a questão que ficou transparente para nós é de uma possibilidade dos Estados Unidos aliviarem as sanções e voltarem a comprar o petróleo da Venezuela. Para mim é algo inacreditável, o governo venezuelano continua nas mãos da ditadura do presidente Maduro, e mesmo assim o governo dos Estados Unidos, vendo a situação na Rússia, do conflito na Ucrânia, e também a decisão dessa semana dos Estados Unidos interromper a compra de petróleo da Rússia, levando então os Estados Unidos a rever a sua posição em relação à Venezuela. Ou seja, a Venezuela continua sendo o que é, mas os interesses imediatos dos Estados Unidos agora estão voltados para conter esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia. Nada definido ainda, não temos aí uma posição oficial dos dois governos, mas sabemos que a visita ocorreu. Como eu comentei, os Estados Unidos anunciou que vai parar de comprar petróleo da Rússia, mas era um percentual bastante pequeno, e o Reino Unido em seguida falou a mesma coisa, mas também é um percentual pequeno. É diferente Estados Unidos e Rússia decidirem parar de comprar petróleo Estados Unidos e Reino Unido parar de comprar petróleo da Rússia, mas não é tão fácil para outros países, como é o caso da Alemanha, Itália, Hungria e outros países europeus principalmente. As sanções das empresas do Ocidente, várias empresas, não param, né? Muitas empresas fechando os seus negócios lá na Rússia.
Inclusive o presidente Putin anunciando que pode tomar as instalações dessas empresas que fecharam suas portas, inclusive lojas como o McDonald's. A primeira loja do McDonald's foi aberta na Rússia em 1990. Ou seja, isso é importante a gente entender que essa pressão das sanções, principalmente fechando empresas do Ocidente, multinacionais, dentro da Rússia, leva ao desemprego. Então o governo russo terá que tomar medidas para, obviamente, reduzir a situação, né, de desespero dos russos que perderam, de uma hora para outra, os seus empregos, e isso é um elemento de pressão relevante. E também estamos vendo um certo, que alguns especialistas até chamam de uma certa perseguição da época lá do macartismo nos Estados Unidos, né, contra os comunistas, e a pessoa sendo russa, ela mesmo sendo um artista, ela já vimos isso na relação aos esportes, né? E estamos vendo também em relação à cultura, infelizmente. É um momento bastante difícil que estamos passando. Então, em linhas gerais, me preocupa bastante essa questão da crise da energia, com o aumento dos preços dos combustíveis, gás, etc. Alimentos também é uma outra preocupação. Nós não podemos esquecer que muitos países dependem das suas importações de alimentos, da Rússia e da Ucrânia, e, obviamente, alimentos e energia, a energia até podemos aí tentar, digamos assim, os países do Ocidente estão fazendo isso, tentando incentivar os países produtores de petróleo a aumentarem suas produções, né, o volume de produção de petróleo. Isso aí fisicamente é possível, mas não é tão rápido assim de acontecer, mas é possível. Mas colheitas agrícolas são mais difíceis, né? Ou seja, o preço aumentando muito do alimento e, obviamente, as camadas mais baixas podem e deverão sentir muito. Os governos vão precisar tomar medidas diretas para conter, inclusive, possibilidade de revoltas violentas das populações mais pobres em relação à falta de alimentos ou aumento muito alto do preço dos alimentos. Ontem tivemos o primeiro encontro dos ministros de Relações Exteriores da Rússia com o da Ucrânia, lá na Turquia. Nada de muito interessante aconteceu, apenas extraída ali uma declaração do ministro de Relações Exteriores da Rússia dizendo que o presidente Putin estaria sim disposto a se encontrar com o presidente da Ucrânia, mas muito pouco, na minha opinião. Mais de 2 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia, uma grande pressão sobre a Europa, né? O prefeito de Berlim ontem, inclusive, fez uma declaração para o governo, pediu para o governo federal da Alemanha para colocar em prática um plano nacional para distribuir os refugiados que estão chegando na Alemanha, algo similar ao que aconteceu em 2015, quando era chanceler a Merkel. Vocês lembram bem, cerca de 1 milhão de refugiados da guerra da Síria, do norte da África, etc., chegaram na Alemanha, e um plano muito bem elaborado pelo governo alemão distribuiu todos esses refugiados por vários lugares do país, e um exemplo exitoso, digamos assim, de como acolher esses refugiados. Existem algumas estimativas que refugiados ucranianos podem chegar a 4 milhões, 5 milhões de ucranianos, realmente uma pressão muito grande sobre os países da Europa. Vamos também acompanhar essa crise. Os líderes da União Europeia foram convocados pelo presidente Macron da França, que é o presidente pro tempore da União Europeia até o meio do ano. Eles se encontram reunidos lá em Versalhes, lá em Paris, e os temas que nós sabemos é que eles estão discutindo, já praticamente descartada aquele pedido emergencial da Ucrânia para entrar para a União Europeia. Isso aí parece que já está claro que não vai acontecer. E o tema principal é, sem dúvida nenhuma, a questão da dependência da Europa ao petróleo e ao gás russo, principalmente aqueles países que eu comentei com vocês, Alemanha, Hungria e outros. Na minha avaliação, sigo mantendo minha posição. A decisão do Putin foi muito errada, estrategicamente falando. Eu acho que pode lhe custar, a médio prazo, a própria presidência do país. A elite russa, obviamente, não está gostando de toda a pressão, de todo esse impacto, a imagem da Rússia no mundo, todas essas sanções, tudo que está acontecendo, os oligarcas
os milionários russos, vocês não tenham dúvida que muitos deles já estão tentando pressionar, inclusive militares de alta patente dentro da Rússia, para que algo possa ser feito para demover o Putin dessa decisão de avançar. Eu acho muito difícil ele atacar um país da OTAN. O pior dos cenários que vejo é ele conquistar toda a Ucrânia, colocar lá um presidente, digamos assim, favorável à Rússia, mas acho essa decisão, considerando aí a história aí que nós temos recente de Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, própria União Soviética no Afeganistão, não me parece um cenário bom para a Rússia. Uma outra possibilidade é a Rússia e a Ucrânia chegaram a Ucrânia aceitar, digamos assim, a anexação da Crimeia pela Rússia, aceitar a independência das duas repúblicas a leste da Ucrânia e colocar na sua Constituição um artigo se comprometendo a tomar uma posição de neutralidade em termos militares, não aderindo a nenhuma aliança militar, ou seja, não aderindo à OTAN. Sem sombra de dúvida, esse conflito na Ucrânia, seríssimo, me preocupa bastante e vamos seguir acompanhando. Dentro do Estamos de Olho, Afeganistão, tragédia humanitária que tenho trazido sempre para vocês. Novidade, a China já anunciou uma nova reunião, será a terceira reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países ali no entorno do Afeganistão, com os talibãs, com o governo talibã, na China no final deste mês de março. O único que vai ficar de fora, como já esperado, é a Índia, em função das péssimas relações entre China e Índia que nós já acompanhamos. Outro item também importante para vocês, resultado das eleições na Coreia do Sul, muito apertadas, novo presidente, vai assumir o governo 10 de maio, o conservador Yoon Suk-yeol, que foi procurador-geral da República lá na Coreia do Sul, não tem experiência política nenhuma, mas vai governar a 10ª maior economia do planeta, um país de alta tecnologia, tem forças armadas cada vez mais relevantes, e a expectativa, por tudo que ele falou na época digamos assim, da campanha, é que vai se aproximar ainda mais dos Estados Unidos, não deve ter a mesma paciência que o atual governo de centro-esquerda na Coreia do Sul tem tido com os testes de mísseis da Coreia do Norte, esse é um ponto para ficarmos atentos, e também um posicionamento de maior distanciamento em relação à China. Então, esse novo governo, que vai assumir em maio, temos que observar que pode ser uma novidade bastante interessante ali para esse jogo de poder no leste da Ásia. Em relação às negociações do programa nuclear do Irã, que também temos falado várias vezes aqui no podcast, essa semana, realmente, como aliás eu esperava que fosse acontecer com o conflito na Ucrânia, as negociações desandaram. A Rússia queria que os Estados Unidos aceitassem retirar as sanções, liberando, digamos assim, o comércio, retirando das sanções econômicas contra a Rússia o comércio bilateral entre Rússia e Irã. Os Estados Unidos não aceitou. O Irã também colocou outras questões, inclusive comprometimento dos Estados Unidos, que todos os presidentes dos Estados Unidos vão aceitar esse acordo, ou seja, uma troca de presidente não acabaria com o acordo novamente, ou seja, esse acordo para limitar o programa nuclear do Irã não vai sair. Tudo indica que dificilmente vai sair, pelo menos agora, com esse conflito na Ucrânia. E, obviamente, como eu já falei para vocês, Israel está muito preocupado com isso, porque quanto mais o tempo passa, mais fica perto para o Irã ter a capacidade de desenvolver um artefato nuclear. Hoje, nessa sexta-feira, assume o novo presidente do Chile, o Gabriel Boric, de esquerda, como nós sabemos, escolheu um ministério aí, grande maioria de mulheres, uma novidade para o Chile. Vamos lembrar também que a Constituição chilena a nova Constituição chilena está sendo discutida pelos delegados constituintes, deverá ser promulgada em 2023, e o vice-presidente Mourão está lá representando o governo brasileiro para a posse do Boric. No domingo, dia 13, teremos eleições legislativas na Colômbia. Também estou de olho nessa questão, a prévia das eleições presidenciais que serão em maio, lá na Colômbia. A tensão ali na fronteira entre Colômbia e Venezuela prossegue. Aquele grupo guerrilheiro colombiano, o ELN, que tem usado a Venezuela como, digamos assim, abrigo, preocupa.
indícios de que o ELN possa, junto com o governo do Maduro, influenciar nas eleições em favor da esquerda colombiana. Então também é algo que estamos de olho. E para terminar o nosso Conexão GEO, como sempre tenho feito, com boas notícias, a aeronave da Força Aérea Brasileira, que foi buscar os brasileiros lá refugiados, fugindo da Ucrânia, os brasileiros que estavam na Ucrânia, foram para a Polônia. A aeronave brasileira foi buscar os brasileiros, mas não apenas os brasileiros, também ucranianos e outros sul-americanos que estavam lá e que puderam ser retirados e regressar ao Brasil. Infelizmente, com essa guerra, com esse conflito, uma notícia como essa não deixa de ser uma boa notícia, ou seja, a Força Aérea Brasileira, o governo brasileiro tentando de alguma forma ajudar alguns sofridos desse conflito aí que tem feito tantas mortes, tantos feridos e tantos refugiados. Com isso encerro nosso Conexão GEO dessa semana, Conexão GEO 174, e desejo a todos um ótimo final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.